Essa aula faz parte da formação Node.js e foi solicitada por um aluno. Caso você tenha interesse em conhecer a formação, os links estão na descrição. Olá, nessa aula eu vou te mostrar como fazer deploy de uma aplicação Node.js com MySQL na Ambler. A Ambler é uma empresa de hospedagem em nuvem brasileira que foca muito no desenvolvimento ágil. E ao meu ver, a forma mais simples hoje em dia de você fazer a hospedagem, o deploy de uma aplicação Node.js é na Ambler. É realmente muito fácil. Então, se você está procurando uma forma rápida e fácil de fazer deploy da sua aplicação Node, você está no vídeo certo. E aparecendo aqui na tela e na descrição, eu vou deixar um link onde você se cadastrando por esse link, você ganha R$100 de crédito aqui na Ambler durante um mês para você fazer deploy dos seus projetos e tudo mais. Aqui na página está aparecendo R$20, porém o Guia do Programador tem uma parceria com a Ambler. E aí todo mundo que se cadastrar pelo link do Guia do Programador, automaticamente já vai ter R$100 de crédito aí na sua conta Ambler, tá bom? Então vamos começar a aula. Então você pode vir aqui no link, colocar seu e-mail e clicar em experimente grátis. E aqui você faz o seu cadastro. Após isso vai chegar um e-mail aqui para você, é só clicar em confirmar. E aí você vai vir aqui logo para a Ambler e aqui os seus créditos, se você se cadastrou com o link, tá bom? Agora é só fazer proveito. Bom, agora estou aqui na minha conta principal e a primeira coisa que a gente precisa fazer para fazer a hospedagem do Node aqui na Ambler é clicar aqui nesse botão de mais para criar um novo projeto. E a primeira coisa que a Ambler te pergunta é o domínio do seu projeto. Porém, não se preocupe. Caso você não tenha um domínio ou você ainda não tenha comprado o domínio, pode colocar ele aqui mesmo assim. Pois mesmo que você não esteja com o domínio em mãos, mesmo que você não esteja com o domínio configurado, a Ambler gera um link para o seu projeto mesmo sem domínio. Então, pode colocar o seu domínio aqui mesmo que você não tenha comprado. Então, vou colocar aqui um domínio chamado GuiaPress, que é o nome do projeto que eu vou subir aqui para a Ambler, tá? Então, vou clicar aqui e ele vai gerar um novo projeto para mim. Então, veja que assim que um projeto é gerado, nós temos três opções. Configurar o domínio, que é bem simples. Criar e-mail, tá? Você consegue ter um e-mail aqui customizado pela Ambler e criar site, que é o que importa pra gente. Atualmente a Ambler fornece duas plataformas, PHP e Node, que é o que importa pra gente. Então vamos selecionar Node e aqui embaixo você vai selecionar o quanto de poder, o quanto de hardware você quer para sua hospedagem. Isso aqui não conta com banco de dados, então seria só para sua aplicação mesmo, tá? Como a gente vai fazer só para teste, eu vou deixar essa pp aqui. Só que para ambiente de produção eu não recomendo você usar pp, tá? Pode usar de p para cima, beleza? Pode ver que os preços aqui variam de 8 a R$64. É realmente muito barato. Então, beleza, vou colocar aqui app, concluir. E ele vai gerar uma máquina pra gente, um container pra gente. Pronto, a nossa máquina foi gerada. Agora é só a gente clicar em ir para o site. A segunda coisa que a gente precisa fazer é preparar um banco de dados para o projeto. No caso da minha aplicação, ela usa MySQL. Então, vamos fazer isso. Então, aqui eu vou clicar na aba Banco de Dados. Aqui nós temos três opções de banco: MySQL, SQL Server e MongoDB. No caso, vamos de MySQL. E aqui nós temos os preços. Como essa aula é só demonstrativa, eu vou pegar o mais barato de todos, que é 90 centavos. E aqui eu vou dar um nome para o banco. Vou chamar de GuiaPress. Vou dar um usuário e uma senha. Pronto. Feito isso, eu vou criar o meu banco. Aí, note que aqui tem um botãozinho para você ativar ou desativar o acesso externo. Isso permite que, por exemplo, você acesse esse banco de dados pela sua máquina, pelo seu computador, por exemplo.
Tá? No caso, eu vou desativar o acesso externo porque a gente não precisa nessa aula. Então, eu vou clicar aqui em criar. E pronto. Nós já temos o banco e o servidor prontos. E pode perceber que como esse domínio aqui não existe e como eu não configurei ele também, a Ambler gerou um link temporário para mim. Então eu posso clicar nesse link aqui e tá aqui, ó. A nossa hospedagem já está no ar. Sem contar que aqui em cima também você acha botões para pausar a hospedagem, reiniciar, escalonar, deletar e compartilhar acesso com outros usuários. Agora a gente vai precisar de dois programinhas para nos auxiliar na hospedagem do nosso projeto. Bom, os dois programas que a gente precisa para fazer o deploy do Node aqui na Ambler são o Git e o RAID SQL. O Git a gente vai utilizar para mandar os arquivos lá para a Ambler. Ao meu ver, é a melhor forma de fazer isso, porque é muito fácil mesmo. Não se preocupe, você não precisa saber Git para seguir nessa aula, tá? A gente vai usar só o recurso de push do Git mesmo para enviar os arquivos. Você não precisa saber nada de Git para fazer essa aula. Mas nós vamos utilizar o Git para enviar os arquivos para a Ambler e também a gente vai utilizar o RAID SQL para exportar as tabelas e os dados do nosso banco de dados e passar para a Ambler. Beleza? Então, são dois programas muito importantes. Então, vamos baixá-los. Eu vou começar clicando aqui em Download para baixar o Git. E o processo de instalação é realmente muito simples. Aqui você escolhe o seu sistema operacional, tá? Eu já tenho o Git instalado aqui na minha máquina, então é por isso que eu não vou mostrar aqui, mas é só você baixar conforme o seu sistema operacional, seguir a instalação. E o RAID SQL é mais fácil ainda. Você vem aqui em Downloads e você pode baixar, por exemplo, o instalador do RAID. E é muito simples, é só instalar na sua máquina e executá-lo, não tem muito segredo. Então é só instalar esses programinhas que a gente já está pronto para começar o processo de deploy. Bom, agora o que a gente precisa fazer, a primeira coisa que a gente precisa fazer no processo de hospedagem é preparar o nosso banco de dados, tá? Então, eu vou começar vindo no banco de dados de desenvolvimento que está aqui na minha máquina e eu vou exportar ele para que eu consiga importar aqui dentro do meu banco de dados aqui na Ambler. Então, se você tem um banco de dados, eu sugiro que você faça isso agora, nesse momento, antes de fazer o deploy do aplicativo Node em si, tá bom? Porque você já sobe o aplicativo com o banco de dados configurado. Então assim você evita dor de cabeça. Então para isso eu vou utilizar o RAID SQL que a gente baixou. E beleza, eu vou começar aqui criando uma nova conexão. Uma nova conexão aqui para o meu servidor local mesmo, usuário root. E aqui eu vou colocar a minha senha de acesso no banco de dados que está aqui no meu computador. Então vou abrir e beleza. O banco do meu projeto é esse aqui, ó, é o banco GuiaPress, tá? Se você quiser utilizar o mesmo banco do que eu, e se você quiser utilizar o mesmo projeto e banco de dados que eu estou utilizando, eu vou disponibilizar o arquivo do projeto, que você pode baixar aqui na descrição, e também o arquivo do banco de dados para você importar na sua hospedagem, tá bom? Então, eu quero exportar esse meu banco de dados aqui, GuiaPress, que tem essas três tabelas, artigos, categorias e usuários. Então, eu vou vir com o botão direito e eu vou clicar aqui em exportar banco de dados como SQL. E aí eu vou exportar o banco e eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que eu quero que na hora que ele estiver importando, eu quero que ele crie as tabelas para mim e eu quero que as tabelas sejam exportadas com os dados. Então aqui eu vou colocar inserir. Pronto. Fazendo isso, é só a gente vir aqui e selecionar em qual arquivo nós queremos exportar o nosso banco de dados. Então eu vou clicar aqui nessa pastinha e vou definir o nome do arquivo que eu vou chamar de GuiaPress.sql. E aqui eu vou simplesmente clicar em salvar. Fazendo isso, eu vou clicar em exportar e pronto, ele exportou o banco de dados para a gente. Ele exportou esse arquivo aqui, que é um arquivo SQL, que tem todas as informações que a gente precisa para gerar o banco de dados. Então, agora eu vou vir aqui na Ambler, na nossa hospedagem, e aqui onde tem a aba de banco de dados, no banco que eu criei anteriormente, eu vou clicar aqui, ó, acesso externo. Pronto. Clicando aqui eu vou vir para essa tela, que é a tela onde eu posso
a tela onde eu posso acessar o meu banco de dados aqui na Ambler, tá? E aqui tem um servidor. Se você quiser ver essas informações, você pode vir aqui e clicar sobre o banco. E ele mostra o usuário, a senha e o servidor de acesso. No caso, o meu servidor de acesso é esse aqui mesmo, mysql669ambler.com. O meu usuário é esse, VictorDev, e a senha eu vou colocar aqui. E tá aqui, nós temos o nosso banco de dados em mãos. Então tá aqui, eu vou clicar aqui no banco. E agora o que a gente precisa fazer é o seguinte: a gente precisa importar o nosso arquivo SQL que a gente exportou. E a gente faz isso selecionando o banco, vindo aqui em importar, selecionando o arquivo. Então nós podemos vir aqui e pegar o arquivo, que é esse aqui, e guia press. Feito isso, nós podemos vir e clicar em executar. E nós temos um erro logo de cara. E aqui aconteceu um erro durante a importação, unknown collection. Perdoe aí a minha pronúncia, tá? Mas se esse erro aconteceu com você, fique comigo que eu vou te mostrar como corrigir. Porém, se esse erro não aconteceu com você, show de bola, ótimo, pode pular essa parte aqui da aula. Esse é um erro muito comum e eu vou te explicar como é que resolve ele. Mas ele está dizendo que tem uma coleção desconhecida. Por quê? Porque o banco de dados que eu utilizei para desenvolver o meu projeto tem uma versão acima da versão que tem aqui na Ambler instalada. E aí o conjunto de caracteres do banco que eu tenho aqui no meu computador, que eu usei para desenvolver, é o UTF-8MB40900AICI. Só que, como é algo muito recente no MySQL, ainda não tem aqui na Ambler. Então o que é que a gente tem que fazer para mudar isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui, tá? Selecionar o banco de dados, vir aqui onde tem operações e mudar o tipo de agrupamento, né? Conjunto de caracteres. E aqui, por padrão na Ambler, vem latim 1, mas a gente vai mudar para UTF-8MB4 Unicode CI, que geralmente é o mais recomendado para quem trabalha com dados com caracteres latinos, como cedilha, tio, enfim. Então é esse aqui, UTF-8MB4 Unicode CI. Então vou colocar e vou clicar em executar. Pronto, fazendo isso ele já muda a estrutura de caracteres de agrupamento aqui no nosso banco de dados. Bom, só que não basta só fazer isso. Por mais que o nosso banco de dados já esteja com esse modelo aqui, nós ainda precisamos mudar o modelo também aqui do banco de dados que está em ambiente de desenvolvimento, tá? Então, além de eu mudar o modelo que está aqui na hospedagem, eu vou mudar o que também está aqui no meu computador. Então, para fazer isso, eu vou utilizar uma ferramenta que eu só conheço ela, eu só sei onde tem ela, é aqui no RAID, que é uma ferramenta que permite você mudar o agrupamento de todas as tabelas do seu projeto de uma vez. Geralmente você precisa fazer isso manualmente em outros programas. Tá, e para fazer isso a gente vai vir aqui com o botão direito, a gente vai vir aqui em manutenção, sobre o banco de dados, né? Manutenção, vai selecionar o banco de dados que você quer fazer essa alteração, e aqui a gente vai vir em editor de tabela em massa, tá bom? E aqui o que é que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em mudar coleção padrão e vamos selecionar a mesma coisa que selecionamos aqui na hospedagem, que é UTF-8MB4. Deixa eu ver. UTF-8MB4 Unicode CI. Tá aqui, ó. UTF-8MB4 Unicode CI. A mesma coisa que colocamos aqui. Bom, além disso, a gente também tem que mudar o tipo de charset. Então vamos clicar aqui, o charset, né? Vamos clicar aqui em converter charset. Vamos clicar aqui e vamos mudar o tipo de charset para UTF-8MB4. Cuidado para não colocar UTF-8. O correto é UTF-8MB4. Então vamos achar aqui o UTF-8MB4. Cadê? Deixa eu ver.
Tá aqui, ó. É o último. O TF8 MB4. É esse aqui. Então, feito isso, a gente pode clicar em atualizar e ele automaticamente já atualiza todas as nossas tabelas. Feito isso, vamos clicar em fechar e vamos exportar novamente para ele gerar um arquivo atualizado. Então, botão direito, exportar bancos de dados como SQL e vamos fazer o mesmo processo de exportação. Vamos selecionar aqui o banco, vamos colocar para ele criar a tabela e inserir os dados. Então, vou vir aqui e vou exportar o arquivo novamente. Pronto. Agora sim, vai dar tudo certo. Só não se esqueça de aplicar as mudanças aqui no seu banco, clicando em executar. E agora a gente pode selecionar o banco, vir aqui em importar. E aí sim a gente pode agora pegar o arquivo e tá aqui, ele importou tudo para mim. As tabelas e os dados, tá? Olha só. Legal. Só um detalhe muito importante. Quando você for exportar o seu arquivo aqui, SQL, exporte com um nome diferente do anterior, tá bom? Porque o PHPMyAdmin, que é esse software de gerenciamento de banco de dados, quando você upa um arquivo com o mesmo nome do arquivo que você upou recentemente, ele pega sempre a versão mais antiga, é como se ele tivesse salvado em cache aquele arquivo, né? Então, quando você for exportar aqui, exporte com um nome diferente do seu arquivo anterior. Só uma dica. Então, o banco de dados está pronto. Agora, chegou a parte da gente subir a nossa aplicação Node aqui para a Ambler. Agora chegou a parte mais fácil, que é mandar os arquivos do projeto para a Ambler. E a gente vai fazer isso com o Git que nós instalamos anteriormente, tá bom? Lembrando que se você quiser utilizar o mesmo projeto do que eu, só para teste, eu vou disponibilizar o link de download dele aqui embaixo. Então, vamos lá. A primeira coisa a ser feita é abrir o seu projeto no seu editor de código preferido e fazer algumas modificações. A primeira modificação que eu vou fazer é em relação ao banco de dados. Então, eu vou abrir o meu arquivo que eu faço a conexão com o banco de dados. No meu caso, nesse projeto, eu estou utilizando o SQLize para se conectar com SQL, com o MySQL. E atualmente ele está apontando aqui para o banco de dados que está na minha máquina. Nesse caso, eu vou mudar essas credenciais aqui para que ele aponte para o banco de dados que está lá na Ambler. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui, vou clicar sobre o banco aqui na Ambler para pegar as informações. E a primeira informação que a gente precisa pegar é o nome do banco, que é GuiaPress. No caso, já está aqui o nome. O usuário é esse, VictorDev. E a minha senha que eu coloquei aqui na Ambler foi essa, uma senha super segura, né? Se eu não me engano, foi essa mesmo. Foi essa mesmo. Tá. Além disso, vem a parte do host, que é em qual servidor o banco está hospedado. No caso, o servidor é esse aqui. Então, eu vou copiar. E eu vou colar aqui. Beleza, feito isso, é só salvar esse arquivo de conexão com o banco. A parte de conexão com o banco está pronta. E agora o que a gente precisa fazer também é vir aqui no arquivo principal. Nesse caso, estou utilizando o Express como biblioteca de desenvolvimento web, né? E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou mudar a porta onde o Express roda. Porque para a sua aplicação Node rodar aqui na Ambler, ela precisa estar rodando na porta 3000. Então eu vou fazer essa modificação aqui embaixo. Então eu vou mudar aqui embaixo a porta 3000, pois eu quero que ela rode na porta 3000. E é isso. Então são essas modificações relacionadas a arquivos que nós precisamos fazer. Mudar aqui as configurações de conexão com o banco e mudar a porta onde a aplicação vai rodar, para a porta 3000. Ok. Após fazer isso, tem algo muito importante que nós precisamos fazer, que é o seguinte. Como eu te disse, nós vamos utilizar o Git para subir os arquivos lá para a Ambler. Só que quando a gente sobe os arquivos lá para a Ambler, nós não precisamos subir a pasta Node Modules, que é a pasta onde ficam as bibliotecas que você usa durante o desenvolvimento do seu aplicativo, da sua aplicação. Tá?
Então, a gente não precisa subir o Node Modules, porque assim que você faz o deploy da sua aplicação com o Git, a Ambler já baixa todos os módulos lá. Então, você não precisa subir o Node Modules. Então, o que é que a gente vai fazer para dizer que a gente não quer subir a pasta Node Modules? A gente vai criar um novo arquivo aqui no projeto, chamado .gitignore, tá? .gitignore. .gitignore. E aqui nós vamos dizer que nós não queremos subir a pasta Node Modules. Então, para falar isso, é só colocar o nome da pasta, Node Modules, barra. Pronto. Fazendo isso, você está dizendo, olha, eu não quero subir a pasta Node Modules. Ok. Após isso, nós podemos vir aqui, aqui na parte do nosso projeto aqui na Ambler, vir em Deploy, e aqui você tem 6 opções de Deploy. Via transferência FTP, via GitHub, passar os arquivos diretamente aqui para dentro da Ambler, porém eu não recomendo isso, tá bom? E via Git Remote, que é o que a gente vai utilizar. Então vamos clicar aqui. E, bom, a gente vai clicar aqui em HTTPS. Se esse aí aviso estiver aparecendo para você, eu sugiro que você faça o que ele está te dizendo, que é para você redefinir aí a sua forma de autenticação na Ambler. Isso é se você utiliza o Google, Facebook, Twitter ou GitHub para logar na Ambler. Porém, se você criou uma conta na Ambler com seu e-mail e não utilizou nenhuma rede social, você não precisa fazer isso. Porém, se você tiver criado uma conta na Ambler com o seu Facebook, com o seu Twitter, enfim, faça o que esse aviso está dizendo, tá? Então, beleza. Então, feito isso, eu vou vir aqui e, bom, vou vir e ele mostra aqui, inclusive, os passos que a gente tem que fazer. A primeira coisa que nós temos que fazer é iniciar um repositório Git. Então, se você já tem um Git instalado, você vai abrir a sua linha de comando, vai navegar até a pasta do seu projeto, no caso eu já estou na pasta do meu projeto, e vamos iniciar um repositório Git com o comando git init. Após isso, nós vamos adicionar os arquivos para serem enviados com o git add. Pronto. Após isso, a gente faz um commit para criar uma versão. Deixa eu limpar aqui, né, para ficar mais simples de enxergar. Após isso, a gente pode fazer um commit para criar uma versão da nossa aplicação. Primeira versão, tá? Apertar Enter. Ele criou o commit para a gente. Vou limpar aqui. E após isso, é só vir aqui embaixo, ó, copiar isso aqui, que é o link remoto da Ambler. Com esse comando, você está dizendo que você quer linkar o seu repositório Git com a sua hospedagem Ambler. Vamos apertar Enter. Pronto. E aí, após isso, é só executar esse segundo comando aqui embaixo. Git push Ambler master. E pronto, ele fez o deploy aqui. Para testar, nós podemos clicar aqui sobre o link do GuiaPress. E note o que está acontecendo, ó. Serviço indisponível. O que será que aconteceu? Nós podemos clicar em reiniciar para ver. E eu fiz isso aqui propositalmente para te mostrar um recurso muito interessante da Ambler. Então é só aguardar ele reiniciar aqui o servidor. Vamos tentar acessar novamente e ele dá o mesmo erro. Quando acontecer algum erro durante a publicação do seu projeto aqui, tem um recurso muito legal na Ambler que são os logs. Então você pode clicar aqui em logs. E aqui em logs ele vai mostrar o console da sua aplicação. É muito legal isso. Então veja que ele iniciou o app aqui. Tá? Lembrando que o log você lê de baixo para cima, tá bom? Então, ó, ele iniciou o app aqui e logo de cara ele achou um erro. Missing script start. Por quê? O que é que esse erro quer dizer? Quer dizer o seguinte, tá? Que tá faltando um script start no seu projeto, no seu projeto NPM, beleza? Porque a Ambler, para rodar o seu projeto, ela precisa desse script. Então vamos criar ele. É bem simples. É só a gente vir aqui no projeto, vir aqui onde tem o package.json e aqui onde tem scripts, vamos criar o script start, que é simplesmente
um script que vai rodar o comando node e o nome do arquivo principal da sua aplicação, que é o index no meu caso, tá? Então no meu caso é index, então index. Então isso aqui é um script que a gente acabou de criar, que a Ambler vai executar esse script, e esse script vai fazer exatamente isso, vai colocar esse arquivo principal aqui para rodar, tá bom? O arquivo index, no meu caso. No seu caso pode ser o nome do seu arquivo aí, porém no meu caso o nome é index. Então ok. E agora? Você deve estar se perguntando, bom, agora a gente pode fazer o processo de deploy novamente, pelo Git. Então é bem simples. Como eu fiz uma modificação aqui no meu projeto, eu vou dar um git add ponto para ele adicionar os arquivos novamente, e eu vou criar outro commit para ele gerar uma nova versão. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome, a descrição do commit, adicionando script start. E aí após isso é só rodar aquele comandinho, git push ambler master. E aí ele vai subir novamente os arquivos agora atualizados lá para Ambler. Então agora eu posso vir aqui e clicar sobre o link do meu projeto e tá aí, funcionando perfeitamente. Então tá tudo funcionando aí, como você pode perceber, tá bom? Então era isso que eu queria te mostrar durante toda essa aula, como fazer o deploy na Ambler. Você viu que o deploy em si não foi difícil, a gente simplesmente pegou o Git, adicionou no projeto e subiu para a Ambler. Foi mais complicado a gente importar o banco de dados aqui para o servidor do que fazer o deploy em si do Node. Você viu como foi muito simples. E o mais legal é que quando você faz deploy na Ambler, toda a sua infraestrutura já é configurada automaticamente. Você não precisa se preocupar em configurar Nginx e coisas do tipo, tá? Já vem tudo configurado na Ambler para você. Outra coisa, a Ambler tem add-ons que são recursos legais que você pode adicionar na sua aplicação. Um recurso legal aqui é o Let's Encrypt, que permite que você adicione HTTPS na sua aplicação. E outro recurso também é o Cloudflare, que adiciona aí uma proteção anti-DDoS na sua aplicação. Então, são alguns add-ons bem interessantes e bem fáceis de se utilizar que a Ambler disponibiliza. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido bastante coisa e eu te vejo aí numa próxima oportunidade.